Na maçonaria não existe um pastor, aquele que dá as regras. Na verdade, é um grupo daqueles que têm direito e são estimulados a colocar a sua livre forma de pensar, o que é o oposto dos dogmas religiosos. A gente está falando aqui, a maçonaria, entendemos uma entidade super democrática, que faz muitas benfeitorias e tal, só que tem muito preconceito, né? Muita gente fala mal, é demonizada por diversas religiões, principalmente as religiões cristãs. Você tem pacto com o diabo, faz sacrifícios de animais, tem uma série de questões aí. Você sabe qual é a origem dessas questões? Dos estúdios da Superlógica aqui na Conde TV, começa agora Mais Que Condomínios, o programa que vai surpreender vocês. E o programa de hoje é a maçonaria e o seu papel na sociedade. Mas só depois da vinheta. Pessoal, e nada disso seria possível sem os nossos patrocinadores. Repinte, especialista em restauração predial, e a Vem de Perto. Teu condomínio já tem um mercadinho? Você tem aquela comodidade de noite, ali acabou, você quer comprar uma pipoca, um refrigerante? Então, se vocês ainda não têm, entra no site da Vem de Perto, que vocês vão adorar. Galera, e para você que já nos segue, não se esqueça, curta, comente e compartilhe, nos ajude a divulgar todo esse conhecimento que é feito sim, especialmente para vocês. E olha, sempre que vocês saírem, estiverem no trânsito ou na academia, não se esqueçam, nós estamos nas principais plataformas de streaming. Apple Music, Amazon Music, Spotify. Então vai lá, se conecta com a gente e vamos passar aí o dia juntos. Pessoal, o programa de hoje está incrível, com um convidado mais espetacular. Will, muito obrigado por tua presença. Eu que agradeço, Renato, muito obrigado, Rogério, Demétrios, pela oportunidade da gente estar aqui hoje e trocar uma figurinha sobre um assunto que, para mim, é um assunto tão querido, tão amado, que é a nossa maçonaria. Eu ia pedir para você se apresentar um pouquinho para o pessoal aí que está nos assistindo, que ainda não te conhece. Pois bem, eu sou o Áureo Bernardo, sou advogado, pai de família, pai de 4 filhos, e a gente tem um amor muito grande pela família, e muito desse nosso engrandecimento como pai de família, Renato, veio da maçonaria. A maçonaria, para mim, foi uma escola de humanidade. Então, antes de qualquer coisa, né, a gente fala, dificilmente a gente se apresenta como maçom, né? Então eu prefiro me apresentar como um bom pai de família, que é o que a maçonaria nos recomendaria. Mas como hoje estamos aqui para falar sobre maçonaria, então posso dizer que sou um maçom que tem um papel atuante dentro das nossas ordens e nas diversas esferas onde a maçonaria se apresenta, e hoje a gente vai falar um pouquinho de todas essas vertentes que pouca gente conhece, e a maçonaria está muito presente. Eu acho que para começar, o que é maçonaria, né? Para a gente entender, para o pessoal que está vendo, o que é realmente maçonaria? Olha, Renato, essa pergunta parece simples, mas não é. Porque, na verdade, eu quero começar a responder isso dizendo o que a maçonaria não é, né? E já para quebrar alguns dogmas. Em primeiro lugar, eu posso dizer que a maçonaria não é uma religião. O que muita gente acha que maçonaria é uma entidade religiosa que propõe dogmas, propõe verdades que devem ser seguidas, e a maçonaria é justamente o oposto disso. Se tem uma coisa que a maçonaria não prospecta, é a proposição de verdades que devem ser seguidas. Eu sempre digo, né, o que diferencia a maçonaria das religiões é que as religiões, via de regras, vocês têm lá um pastor, um sacerdote e o povo, né? Nós temos o pastor e as ovelhas. Na maçonaria isso não ocorre. Na maçonaria não existe um pastor, aquele que dá as regras. Na verdade é um grupo daqueles que têm direito e são estimulados a colocar, por exemplo, a sua livre forma de pensar, o que é o oposto dos dogmas religiosos. Uma outra coisa que a maçonaria também não é, uma entidade de auxílio mútuo. Muita gente acha, especialmente aqueles que têm pouco ou nenhum contato com a maçonaria, acham que a maçonaria é um grupo de auxílio mútuo, onde as pessoas se auxiliam entre si. E olha só que situação, se isso fosse verdade. Como eu mencionei agora há pouco, eu sou advogado. Imaginem vocês, Rogério, eu sendo advogado e
chegar perto de um irmão que seja juiz e dizer para ele, olha, dá aquela sentença daquele caso a meu favor, ou então chegar próximo de um irmão que é delegado de polícia e dizer a ele assim, olha, tem um BO aí na sua delegacia, dá uma aliviada para mim. Se isso realmente acontecesse, nós deixaríamos de ser uma irmandade e viraríamos uma quadrilha. Não é verdade? Então a maçonaria não é uma entidade de auxílio mútuo. Então, o que eu posso dizer para definir melhor a maçonaria? É uma definição que não é minha, uma definição muito antiga, que diz o seguinte, a maçonaria é uma escola de moral e filosofia. Há um ditado muito antigo que diz que a maçonaria pega homens bons e os transforma em homens ainda melhores. E a maçonaria é este campo fértil. E automaticamente, quando um ser humano melhora enquanto ser humano, naturalmente essa melhoria se desdobra no quê? No serviço de filantropia e no serviço de beneficência. E embora a maçonaria também não seja uma entidade beneficente, hoje a maçonaria talvez seja uma das entidades que mais pratica beneficência no Brasil e no mundo. Mas aí, qual é a origem da maçonaria? Essa também é uma pergunta muito interessante, Demetrios. A maçonaria, documentalmente, ela não tem uma origem definida. Não há um documento que seja o marco inicial da maçonaria. Na verdade, historicamente, a maçonaria vem das antigas corporações de ofício. Num dado momento, especialmente na Idade Média, já no mundo antigo, haviam grupos de trabalhadores especializados. Então, na Idade Média em especial, aquele grupo que se denomina o grupo dos pedreiros, né, que hoje seriam os arquitetos, os engenheiros, aquele grupo que construía pontes, construía catedrais, esse conhecimento era muito valioso. Então esse grupo era um grupo muito respeitado e muito requisitado perante reis, perante os senhores feudais. E isso fez com que eles ganhassem um status social muito grande e muito forte. Deste modo, essa é a origem da maçonaria. Aquele grupo fechado que mantinha determinados conhecimentos somente para aquele grupo. A partir desse movimento histórico é que, posteriormente, outros que não eram pedreiros de ofício, né, que não eram trabalhadores da pedra, usaram desse espaço, que era um espaço democrático e sigiloso, para trazer as suas ideias, especialmente no período aí, final dos anos 1500, que é o início do iluminismo. Muito bom. Caramba. E, bom, você mencionou que hoje a maçonaria é uma das entidades que faz mais filantropias no mundo e no Brasil. Vamos conversar um pouquinho sobre o Brasil, então, agora. A maçonaria está no Brasil há muito tempo e hoje o que ela tem feito? Bom, a maçonaria chega no Brasil através de navios franceses no finalzinho dos anos 1700, começo dos anos 1900. Eu quero lembrar que nesse momento histórico não haviam registros, né? Essas lojas que já se praticavam nos navios e aportam no Brasil, faziam tudo de forma oral. Então não há nenhum registro oficial disso, nenhum documento escrito, e se tiver, é uma coisa aí muito pouca. Desse modo, no finalzinho dos anos 1700, começo dos anos 1800, a maçonaria aporta no Brasil, e também com os filhos dos nobres do então Brasil colônia, que iam estudar na Europa e voltavam de lá já maçons. A maçonaria, então, no Brasil se espalha especialmente na nobreza. Então, os principais nomes da nobreza no início dos anos 1800, final dos anos 1700, adotam a maçonaria. E por ser um espaço democrático, vamos lembrar que nós estamos falando de um Brasil colônia, onde a democracia não era o forte na ocasião. Este espaço democrático de fala que a maçonaria permitia era um cenário, uma arena muito propícia aos debates. E por isso a maçonaria ganha força, especialmente na capital, que era o Rio de Janeiro, ganha força muito rapidamente e os nomes principais do Brasil colônia se tornam ali maçons e desenvolvem as suas atividades, mesmo as políticas, dentro de lojas maçônicas. Então, essa é a gênese da maçonaria no Brasil, né? Até que o próprio, então, imperador Dom Pedro é iniciado na maçonaria
e ali assume a condição, naturalmente, de grão-mestre da maçonaria no Brasil, e outros tantos nomes importantes da história do Brasil também acabam tendo a maçonaria como palco principal dos seus trabalhos. Alguns nomes muito conhecidos no Brasil são maçons, se tornaram maçons, especialmente naquele período Brasil, a colônia, Brasil Império, e depois disso o Brasil Império, Brasil República. E aí nós poderíamos citar a Duque de Caxias, o Barão do Rio Branco, que foi grão-mestre da maçonaria brasileira, Marechal Deodoro da Fonseca, e José Bonifácio, Gonçalves Ledo e tantos outros nomes que são muito conhecidos da história do nosso Brasil. Muito bom. Você falou lá do início da maçonaria, a questão do reter o conhecimento, ter aquele, vamos dizer assim, aquele grupo que tinha um conhecimento que era muito importante e muito valorizado, né? E nós estamos falando lá de anos, 500 anos atrás, né? Aproximadamente. 500 anos atrás. E a maçonaria veio caminhando até hoje, né? Como é que funcionava isso lá atrás, a questão da entrada de novos membros? Você tem essas informações? E como é que funciona hoje? Qual é o diferencial hoje da maçonaria? O que a maçonaria... o diferencial dentro hoje que você falou, não é uma entidade de autoajuda, não sei o quê. Como é que foi essa evolução? O que você percebe de mudança durante esses 500 anos, né? Como é que funcionava, como é que funciona hoje? Se você puder falar um pouco disso. Sim, essas mudanças foram muito grandes. Como eu mencionei, originalmente, essas corporações, né, e aí vou falar especificamente dos pedreiros, né, daqueles construtores, eles se fechavam ali através de manter os conhecimentos técnicos da construção. Esse era o objetivo. E ali criou-se esse espaço muito restrito. Passados alguns séculos, aí já no início do Iluminismo, nós sabemos que o Iluminismo ele é marcado por toda sorte de pensadores, né? Então vamos pegar aí o final dos anos 1600, o pensamento crítico, filosófico, científico, místico e até religioso estava em alta na Europa. Naquele momento histórico, toda hora, novas linhas de pensamento filosóficos e científicos surgiam. Naturalmente, tanto as monarquias quanto a igreja na época eram tendenciosas a perseguir aqueles novos pensadores que traziam novas ideias. Naturalmente, algumas dessas ideias eram realmente revolucionárias para aqueles que já estavam no poder. Então, via de regra, muitos dos iluministas passaram a ser perseguidos. E eles perderam o espaço aonde podiam propagar as suas ideias. E o espaço em que esses pensadores encontraram para poder, de fato, divulgar as suas ideias foi nesse círculo fechado que os aceitava e, mais do que os aceitava, tolerava as ideias ainda que essas ideias fossem contrariadas pelos demais. Era um espaço democrático, o espaço onde o livre pensamento era o mais importante. Então esses que não eram pedreiros começam a entrar na maçonaria, aproveitando-se desse ambiente mais fechado, e ali começam a trocar as suas ideias e começam a trazer novos conhecimentos. Ou seja, é bastante possível dizer que a maçonaria foi o embrião que permitiu que muitas das ideias que hoje nós estamos muito acostumados, elas pudessem germinar dentro daquele ambiente das lojas maçônicas. E de lá para cá, a maçonaria vem ganhando espaço como uma entidade que abriga livres pensadores. E por conta disso, tantos homens de grande importância para o mundo ali estiveram. E aí eu posso citar desde George Washington, Mozart, Napoleão Bonaparte e tantos outros nomes, homens que tiveram a oportunidade de mudar a história do mundo e que tiveram na maçonaria um campo fértil para que as suas ideias fossem discutidas e propagadas sem nenhum tipo de perseguição. Esse aqui é um dos pontos principais. E hoje a maçonaria continua como sendo esse celeiro. Talvez seja o único lugar, e aí, Renato, vamos citar um momento muito brasileiro, né? Talvez a maçonaria hoje seja o único espaço onde
membros de direita e de esquerda estão no mesmo ambiente e disputem as suas ideias sem que se tornem inimigos. Ao contrário, eu sempre digo, talvez a maçonaria faça alguns milagres, né? E se a maçonaria faz alguns milagres, um deles é esse, é fazer com que hoje homens brasileiros de direita e de esquerda disputam as suas ideias e ainda assim trabalhem juntos naquilo que eles concordam. Imagino que deva haver muitos políticos de direita e de esquerda dentro da maçonaria conversando sobre política. Lógico que a gente não tem conhecimento, mas que se matam pelas TVs por aí, mas que dentro da maçonaria conversam e trocam ideias normalmente, né? Sim, sem dúvida. Na verdade, eu vou até citar um exemplo para que a gente não cite exemplos atuais. Eu vou usar um exemplo um pouquinho mais antigo. Mesmo na época em que Dom Pedro assume a condição de presidente da sua loja maçônica, ele tinha como seus 2 vice-presidentes Gonçalves Ledo e José Bonifácio. Né? José Bonifácio, monarquista, Gonçalves Ledo, um republicano. Então, para quem ainda não tem ideia, eu quero dizer assim, naquele momento, Gonçalves Ledo e José Bonifácio eram o que hoje seria Lula e Bolsonaro, na mesma loja. Sobre a mesma demanda ali. Então essa conversa sempre aconteceu. E até hoje isso acontece na maçonaria. É claro que, eventualmente, discussões político-partidárias a gente evita que sejam assuntos debatidos na maçonaria. Agora, políticas de Estado, políticas sociais, esses assuntos, sim, sempre foram tema de muito interesse e de muito debate dentro das lojas maçônicas. Então, mais um ponto que a gente pode dizer que a maçonaria é um local livre que fomenta a discussão e o crescimento de novas ideias, independente de ideais. Sem dúvida. Na verdade, há um grão-mestre, nosso amigo, que sempre diz o seguinte, a maçonaria, ela por si só, ela não tem uma bandeira. Porque a maçonaria é um ambiente que consegue abrigar todas as bandeiras, né? E talvez seja a única entidade no mundo que tenha esse condão, né? Que consiga abrigar gregos e troianos num ambiente saudável, pacífico e com um objetivo único de progresso, né? Há quem diga, e as nossas leis maçônicas dizem que a maçonaria é, antes de tudo, uma entidade progressista e evolucionista. Então, o propósito, se a maçonaria tem um propósito, o propósito seria tornar a humanidade melhor. E faz isso através de várias formas. Olha só que curioso. Se eu perguntasse aqui a cada um de vocês qual é o caminho para a gente fazer a humanidade melhor, fatalmente, entre nós 4, nós teríamos 4 respostas diferentes, né? Então a maçonaria, ela permite que a resposta de cada um de nós se transforme num caminho. Porque o caminho de cada um vai levar a benefícios. Essa é a grande beleza da maçonaria. Uma parte que o Rogério chegou a perguntar foi como o pessoal faz para se associar hoje, para entrar hoje, e como era antigamente. Se isto mudou, não o que é feito hoje, mas assim, se houve mudança no decorrer de todos os 500 anos do rito de entrada. Porque antes era mais restrito, antes, né? Era secreta. Hoje ela não é mais secreta, né? A gente tem edifícios na rua com símbolos. Tem CNPJ. Uma sociedade restrita, não dá pra dizer não é uma que com sociedade CNPJ secreta, é secreta. É verdade. Na verdade, a maçonaria, ela nunca foi uma entidade secreta, desde os tempos antigos, né? Todo mundo sabia quem eram os grupos de maçons. O que é, eu não digo secreto, mas o que é restrito são o sistema de trabalho, né? E aí a gente precisa quebrar um dogma, né? Porque sempre dizem, se vocês estivessem lá dentro da loja maçônica fazendo coisa boa, vocês não impediriam que os outros entrassem, né? O que é uma grande bobagem, porque veja bem, óbvio, eu vou fazer aqui uma análise com as religiões. Uma missa, um culto, são momentos públicos, não há dúvida nenhuma. Mas a reunião dos pastores, o concílio dos padres, é restrito. Nós aqui, dentro da área condominial, a reunião de condomínio, só participam os condôminos, porque naturalmente os assuntos ali tratados são de interesse restrito. Então, de fato, a maçonaria ela nunca foi uma entidade secreta.
Claro, durante alguns períodos da nossa história, a maçonaria como entidade foi perseguida por alguns governos. Então, neste momento, esses maçons eles se retiram e começam a trabalhar clandestinamente, não porque isso pertencia à ordem, mas para se proteger de eventuais retaliações de governos, de monarquias que em períodos históricos acabaram por perseguir a maçonaria. Mas a maçonaria não tem nada de secreta, ela é restrita, porque a forma de trabalho da maçonaria diz de respeito apenas aos seus membros, né, que se comprometeram a ter práticas, por exemplo, democráticas. Como que a maçonaria hoje consegue ajudar na evolução e no desenvolvimento de uma sociedade melhor? Essa é uma excelente pergunta e talvez seja o grande desafio da maçonaria no momento atual. Eu sempre digo, hoje a gente está muito acostumado com termos como ONGs, entidades beneficentes, filantropia. Esses termos estão presentes no nosso dia a dia, mas nem sempre foi assim. Eu posso dizer que a primeira ONG, né, ou que viria a ser uma ONG no mundo, é uma entidade maçônica. É o Fundo de Benevolência da grande loja de mestres maçons da marca da Inglaterra, que começou no finalzinho dos anos 1700 e até hoje é uma das maiores doadoras de recursos para serviços assistenciais no mundo. Para se ter uma ideia, no ano passado, esse fundo arrecadou mais de 1 bilhão de libras esterlinas. Né? Lembrando que uma libra esterlina deve valer algo em torno de uns R$7. Então, vejam o montante financeiro. E este fundo foi a primeira ONG do mundo, primeira reunião com o objetivo de 100% filantropia. A partir daí, obviamente, que a filantropia maçônica se tornou um braço muito forte. Então, por exemplo, quando a gente fala de filantropia, a gente lembra do Rotary. E o Rotary nada mais é do que um braço social. Os fundadores do Rotary eram todos maçons e que traziam esses princípios e resolveram organizar, né, o serviço beneficente de uma outra forma. E assim foi feito, e o Rotary é hoje esse fenômeno que todo mundo conhece. Então, o conceito maçônico de filantropia, ele sempre existiu. E até hoje existe. E por que eu citei que talvez nós estejamos hoje num momento crucial de virada? Porque a maçonaria sempre propôs que as suas beneficências não fossem apresentadas à sociedade. Então, hoje talvez seja o momento, e aqui é uma grande oportunidade que vocês estão nos dando, para mostrar para a população, para aquelas pessoas que têm curiosidade, interesse sobre a maçonaria, mostrar o quanto a maçonaria faz hoje e desde sempre para a sociedade e que muita gente não fica sabendo. E tem alguns exemplos que nós vamos citar que talvez surpreendam aí muita gente. Agora há pouco você falou do grão-mestre. Queria te perguntar se existem níveis hierárquicos dentro da maçonaria e se sim, quais são e quais as atribuições de cada um. Bom, na verdade, assim, existem níveis hierárquicos, só que esses níveis hierárquicos são meramente administrativos. Sim. Então, para o pessoal que está acostumado aqui a assistir o canal, eu diria o seguinte: o síndico, ele tem um nível hierárquico acima do condômino, mas ele não é mais do que o condômino. Ele simplesmente assumiu uma responsabilidade administrativa. Dentro da maçonaria é mais ou menos assim. Então nós temos as lojas maçônicas, né, que são essas que a gente passa na rua e vê o emblema ali. Essas lojas maçônicas têm um presidente, que nós chamamos de venerável mestre, é aquele que comanda, ele é eleito por um mandato para comandar uma loja maçônica. E um grupo de lojas maçônicas tem um comando superior, né, que é justamente o grão-mestrado. O grão-mestrado é aquele que coordena um grupo grande de lojas maçônicas. Por exemplo, a minha loja maçônica, que é a Jerusalém Celeste, ela é subordinada ao Grande Oriente de São Paulo. O Grande Oriente de São Paulo é uma entidade da qual nós chamamos de potência, é uma potência maçônica que congrega mais de 360 lojas no estado de São Paulo e é a entidade maçônica mais antiga em território paulista. Acabou de completar agora 104 anos de existência. Então, a nossa loja responde a uma entidade superior, que é o grão-mestrado,
do Grande Oriente de São Paulo, mas todos esses cargos são eleitos para um período e têm essa atividade meramente administrativa, o que é bem diferente de uma relação, por exemplo, de um sacerdote com um fiel. E essa organização e esses níveis, essa obrigação que o membro assume, né, é para manter rituais, para manter a organização da reunião, para manter os dogmas, vamos dizer, da organização. Como é que isso funciona? Qual é o que ele assume, na verdade, quando ele vai ser o presidente? Pô, eu quero ser o presidente. Qual é a responsabilidade que ele assume? Na verdade, ou o grão-mestre, né? Que quando alguém assume o grão-mestrado, naturalmente, ele assume, em primeiro lugar, o direito de fazer cumprir as nossas regras. Em segundo lugar, de administrar o orçamento. Então, por exemplo, todas essas lojas e o próprio Grande Oriente, o nosso Grande Oriente de São Paulo, é dono de um prédio de 10 andares ali no bairro da Liberdade. Então, assim, toda essa estrutura dá despesas. Então, há que se produzir cursos, produzir palestras, produzir material de interesse. Então, toda essa demanda de custos é gerenciada pelo Grande Oriente de São Paulo. Naturalmente, que quando o grão-mestre ele assume, existe todo um glamour, porque é aquele nosso comandante máximo, assim como um presidente da República. Então, quando um grão-mestre visita a nossa loja, é como se o presidente da República estivesse visitando uma cidade. Ele é recebido com todas as pompas e circunstâncias porque ele representa, ele personifica toda a nossa maçonaria. Mas assim, a atividade dele é realmente administrativa, de conduzir os projetos, o orçamento que é aprovado no ano, de conduzir, por exemplo, orientações para a composição de cada loja. Mas existe algo na maçonaria que é diferente. Embora o grão-mestrado tenha muito poder administrativo, cada uma das lojas é soberana nas suas decisões. Então, embora ela se comprometa a cumprir a legislação prévia, né, os nossos estatutos, o regimento interno, mas ela ainda assim é soberana nas suas decisões. Porque, Rogério, a palavra mais importante para um maçom é liberdade. Você que está aí assistindo a gente, está curtindo? Então não se esquece, curte aí, nos ajude a divulgar esse conteúdo que é feito com tanto carinho para vocês. E outra coisa, o condomínio de vocês já tem um mercadinho? Dá uma olhada nesse vídeo. A Vende Perto é a melhor opção em mini mercados e padaria para condomínios e empresas, com mais de 350 lojas próprias. Praticidade e conveniência ao alcance do seu condomínio. Áureo, eu queria que você então passasse alguns exemplos de ações sociais que a maçonaria tem feito agora. Renato, como eu mencionei, a maçonaria ela tem uma atividade social, uma atividade de beneficência muito antiga, muito consistente e que pouca gente conhece. Então é importante dizer que um dos nossos princípios sempre foi aquele princípio bíblico, de que o que a mão direita faz, a mão esquerda não deve ficar sabendo. E a maçonaria sempre cumpriu isso com muita maestria. Então muitas das atividades maçônicas hoje não são conhecidas. Pouca gente sabe quanto de dinheiro a maçonaria coloca em suas atividades. E aqui eu vou dar alguns exemplos, mas eu vou falar um exemplo que cada um que está nos assistindo vai poder constatar por si próprio. Se você que está nos assistindo agora já entrou numa Santa Casa, e se não entrou, quando entrar numa Santa Casa, observe os quadros que estão nos corredores da Santa Casa, das Santas Casas por todo o Brasil. Eu tenho certeza absoluta que um desses quadros será uma placa de agradecimento para serviços que foram prestados pela maçonaria. Eu sou de Santos, e na Santa Casa de Santos, que é uma das mais antigas do Brasil, é a segunda mais antiga do Brasil, eu posso assegurar, não há um corredor dentro daquele hospital que não tenha uma placa de agradecimento para a maçonaria. A maçonaria dentro das Santas Casas, ela fornece desde seringas, esparadrapos, até tomógrafos e grandes aparelhos. Agora, a maçonaria faz isso de forma institucional? É o Grande Oriente de São Paulo que faz isso? Não. Na verdade, quem faz isso são os maçons e algumas lojas que fazem essa atividade por conta própria.
Nós temos uma loja em Bragança Paulista, uma loja muito antiga, a nossa loja universitária de Bragança, por exemplo, que patrocina há décadas para atletas, os atletas que disputam a Paralimpíada. Então, todo mundo sabe aqui, nós temos um nadador, que é um nadador paralímpico, que ganhou dezenas de medalhas de ouro, eu não vou me recordar o nome dele, mas ele é muito reconhecido pela mídia. E quando ele iniciou a sua carreira de nadador, quem patrocinou 100% a carreira dele no início foi a nossa loja universitária de Bragança, que é uma loja cinquentenária e que está lá trabalhando com muito afinco. Então, e não apenas ele, outros atletas que são patrocinados por lojas maçônicas, por iniciativas próprias. A maçonaria hoje é uma das maiores doadoras de camas hospitalares, cadeiras de roda, cadeiras de banho, em todo o estado de São Paulo e também no Brasil. Então é interessante quando a gente analisa alguns exemplos, né? Nós temos uma loja em Limeira, Fraternidade de Limeira, que tem ali na cidade de Limeira um grande centro. Um centro que distribui cestas básicas, cadeiras de roda, cadeiras de banho, e auxilia não apenas a comunidade ali de Limeira e região, mas auxilia todo o Brasil. Por exemplo, o Hospital do Câncer de Barretos, tão conhecido Hospital do Câncer de Barretos, toda a iniciativa é com dinheiro maçônico. E hoje, a maçonaria, reunida no Brasil inteiro, está construindo a Casa do Maçom, que fica na cidade de Ribeirão Preto, ali próxima de Barretos, né? Porque o Hospital do Câncer de Barretos se tornou uma referência nacional, não há dúvida. Pessoas do Brasil inteiro vêm para Barretos para que os seus entes queridos ali possam se tratar do câncer, mas não tenham um lugar para ficar. Então a maçonaria, com dinheiro próprio, sem um centavo de dinheiro público, está construindo uma grande estrutura que a gente vai chamar de Casa do Maçom, onde essas pessoas que vão ali, os familiares que acompanham essas pessoas, os pacientes de tratamento em câncer, vão poder ficar hospedados. Nós, do Grande Oriente de São Paulo, recentemente doamos 20 televisores para que cada um dos quartos, né, destinados a essas pessoas seja bem equipado. Então, essa é uma iniciativa, por exemplo, com dinheiro 100% da maçonaria. E eu poderia citar outras tantas, alguns dos maiores colégios, algumas dos maiores asilos de idosos, algumas das maiores creches daqui da cidade de São Paulo, são mantidas, se não inteiramente, mas com a maior parte do dinheiro maçônico. Esses são fatos que é importante, eu acho que nesse momento histórico, num momento onde nós estamos na era da informação, é importante que a maçonaria coloque à vista que isso de fato existiu, né? E para fechar, é dizer o seguinte: hoje todo mundo conhece o 190, né? Deu uma dor de barriga, deu um problema, 190. Esse é um número que todo mundo conhece. O que pouca gente sabe é que quando o 190 foi instalado primeiro no estado de São Paulo, todo o equipamento que era necessário para que o serviço do 190 funcionasse foi doado pela maçonaria na ocasião. Então, é algo que pouquíssima gente sabe, até alguns policiais não têm conhecimento disso. Então, a maçonaria vem ajudando a nossa sociedade há muito tempo. Sempre ali, de forma muito discreta, mas alguns maçons, assim como eu, entendem que nesse momento, no momento da era da informação, é importante que a maçonaria coloque para a sociedade tudo que faz e que faz há séculos. Não para se vangloriar, nem para se dizer um grupo de pessoas melhores, ao contrário, apenas para que a sociedade possa reconhecer um trabalho que até então eles não sabiam que existia. Eu tenho certeza que muitos aqui que estão nos assistindo foram ajudados pela maçonaria de alguma forma e sequer ficam sabendo. Vou dar um outro exemplo que não é da maçonaria, mas é um exemplo do Rotary. A vacina de poliomielite que todo bebezinho toma, né, é uma vacina, para quem não sabe, caríssima, caríssima. E ela é dada no Brasil e no mundo de graça, porque essas vacinas são pagas pelo Rotary, no mundo inteiro. Então, assim, muitos de nós, e no caso da vacina, eu quero crer que todos nós somos beneficiados por algumas entidades
e às vezes a gente não faz a menor ideia de que isso aconteça, e a maçonaria é esse grande exemplo. Só para corroborar com a sua fala, né? Eu estudei no Colégio Rio Branco, que é mantido pela Fundação de Rotarianos. E eles nunca falaram no Rio Branco que a Fundação dos Rotarianos era uma fundação ligada à maçonaria. Nunca se ouviu falar dentro do colégio, eu estudei lá desde a segunda série até o terceiro colegial, nunca se falou em maçonaria dentro do colégio. Então, e é mantido pela maçonaria, pelo Rotary, que é fundado pela maçonaria. Sim, vejam vocês, né? Quando a gente fala de fundações, a gente pode falar da fundação dos Estados Unidos. Quando os Estados Unidos são fundados como país, aquela carta dos pais fundadores, lá são 30 e tantos homens que assinam ali, pelo menos a metade deles eram maçons. Então, os Estados Unidos é o maior exemplo de uma nação que é fundada sob os princípios da maçonaria. E é justamente isso que faz com que os Estados Unidos seja a terra da liberdade, né? Porque desde o princípio as propostas maçônicas nortearam ali todas as decisões. Então, sem dúvida nenhuma, esse é o maior exemplo, e muitos filmes acabam demonstrando isso, mas os princípios maçônicos, eles têm algo de muito bonito. Eles contaminam, e eles contaminam positivamente, né? Eu sempre digo que alguém que aprende a pensar livremente nunca mais será tolhido nas suas liberdades. E talvez a maçonaria seja o grande celeiro de bons homens, porque nós vivemos num momento tão difícil, sabe, Rogério, onde a gente vê maus homens se levantando, e às vezes a gente se pergunta, cadê os bons homens para se contrapor a tudo isso? E eu tenho certeza que no momento em que os bons homens assumirem a contrariedade, boa parte deles serão maçons, não há dúvida alguma. Falamos muito aí da história, do passado da maçonaria. Eu quero te perguntar sobre o futuro da maçonaria. O que vocês almejam para esse futuro, ou o que vocês estão construindo para esse futuro? O futuro da maçonaria tem sido muito debatido no Brasil e no mundo. Por quê? O modelo maçônico, né, de reuniões periódicas, né, em algumas lojas semanais, em outras lojas quinzenais, aquela coisa de ir à loja periodicamente e ali discutirem presencialmente, esse é um modelo que está sendo colocado à prova, né? Então, nós todos aqui somos de uma geração onde nós líamos livros no papel, mas há uma geração chegando que não tem o hábito de lidar com o papel. Então, por exemplo, os nossos rituais, né, o nosso sistema de trabalho que sempre foi impresso, hoje os mais jovens já querem tê-los no seu celular. E até algumas décadas atrás, até o início, quando o celular surgiu na sociedade, ele era proibido dentro dos trabalhos maçônicos, porque, não, de repente está quebrando o sigilo, aquela coisa toda. Então hoje os jovens querem ter os nossos trabalhos ali diretamente no celular. Hoje os jovens já não aturam mais uma reunião formal de 2, 3 horas. A gente vive numa sociedade onde o jovem quer uma coisa muito mais dinâmica e muito mais objetiva. Então, de fato, sabe, Demetrios, a maçonaria ela precisa passar por mudanças. E essa mudança que nós estamos enfrentando é uma mudança que já foi enfrentada no passado, né? Não é a primeira vez que a maçonaria se vê diante de uma necessidade de se reinventar, e até por alguns assuntos muito polêmicos, né? Então, por exemplo, homossexuais na maçonaria, a maçonaria é só para homem, homossexual pode ou não entrar na maçonaria, mas não existe homossexual na maçonaria? É claro que existe há séculos, mas esse é um debate que já está batendo as nossas portas. E a transexualidade, não é? Imagine vocês, um irmão nosso de ordem que resolve virar mulher, transicionar, ele deixa de ser nosso irmão? Não deixa? Ele pode ir para a loja de vestido ou não? Esses assuntos estão sendo debatidos na maçonaria do Brasil e do mundo, porque há 10 anos atrás nós não tínhamos essas questões, né? A Inglaterra, eu mencionei aqui a Inglaterra como um dos berços da maçonaria. A Inglaterra já tem debatido muito, está muito à frente nosso
nesses debates de como será a nova maçonaria, né, por essa nova geração que de repente não vai lidar com um sistema muito antigo. E essa pergunta é muito interessante porque é um grande desafio. Se a gente não passar por um processo de modernização no sistema de trabalhos maçônicos, nós vamos sofrer. Então essa modernização, naturalmente, é algo que é objeto de muito debate. Há quem concorde, há quem não concorde. Então, assim, os primeiros debates estão vindo, mas algumas mudanças são inegáveis. E a primeira dessas mudanças é a internet dentro da maçonaria, né? Então, aquilo que era feito a boca pequena nos papéis, hoje está exposto na internet. E alguns se preocupam muito com isso. Os rituais maçônicos estão expostos na internet. Alguns se preocupam, outros não se preocupam. E eu sou um deles. Eu não tenho a menor preocupação com o fato de um ritual maçônico estar na internet. Porque eu sempre digo, Rogério, do mesmo jeito que ler um livro de direito não transforma ninguém em advogado, e que ler um livro de medicina não transforma ninguém num médico, ler um ritual maçônico não transforma ninguém num maçom. Então, ser maçom é essa vivência do dia a dia, é essa troca que vai se aprendendo. Então, essa pergunta eu nem tenho uma resposta para te dar, Demétrio, porque hoje o maior debate na maçonaria mundial é como se reinventar perante todas essas novidades que estão no nosso dia a dia. Uma coisa interessante que você falou, que eu acho que é um tema super atual, né? Qual é o motivo da maçonaria ser uma sociedade, uma entidade, né? Eu não sei qual é a denominação correta. Uma entidade. Somente de homens, de mulheres não poderem participar da maçonaria. Existe uma explicação para isso? Existe sim, Rogério, que na verdade assim, isso é um grande mito. A maçonaria nunca foi restrita a homens. Há séculos a maçonaria feminina existe e é muito respeitada e faz um trabalho muito bonito. Por exemplo, nós temos aqui, do estado de São Paulo, a grande loja unida feminina do Brasil, que tem sede lá em Campinas. A Grã-Mestra é a nossa irmã Carmen, deve estar nos assistindo aqui com certeza, porque a Carmen está sempre com a gente, onde a gente está, sempre nos prestigiando. Então um abraço para a irmã Carmen, um abraço para as nossas irmãs, membros da grande loja feminina. Existe a maçonaria feminina e existe há séculos. Então, o que se vê com alguma cautela é a maçonaria mista, por razões óbvias, né? Mas a maçonaria feminina sempre existiu, existe, faz um trabalho muito bonito e reconhecido. Então, a mulher que estiver nos assistindo e que tiver interesse na maçonaria, nos princípios, por exemplo, vai ser recebida pela grande loja feminina com muito carinho e com muita tranquilidade. E um outro ponto que eu queria perguntar para você, né? A gente está falando aqui, a maçonaria, entendemos uma entidade super democrática, que faz muitas benfeitorias e tal, só que tem muito preconceito, né? Muita gente fala mal, é demonizada por diversas religiões, principalmente as religiões cristãs, gostam de... Se é maçom, você tem pacto com o diabo, faz sacrifícios de animais, tem uma série de questões aí. Você sabe qual é a origem dessas questões, por que isso acontece, como desmistificar isso? Eu acho, lógico que um espaço desse é um ótimo espaço para você desmistificar isso, mas qual é a origem disso? Por que isso não é rebatido? Por que isso não é desmistificado com mais veemência, vamos dizer assim? Na verdade... o combate é esse que você falou. Hoje, nós temos alguns elementos de informática, canais de TV, como esse que nós estamos agora, espaços abertos para que a gente possa fazer um trabalho de desmistificação. Essa mistificação aconteceu, ou começou a acontecer, por questões e interesses políticos. Quando? Porque, veja bem, quem está no poder, via de regra, se sente ameaçado por um grupo de homens que pensam por si só. Então, o grupo dos livres pensadores costuma ameaçar o poder. Né? Então, ao longo da nossa história, alguns reis passaram a perseguir. A Igreja Católica rompeu com a maçonaria oficialmente no final dos anos 1800, então, justamente pelo mesmo motivo. Então, no momento que há esses rompimentos e que há um afastamento, algumas entidades, como alguns governos, a igreja, oficialmente se afasta, automaticamente acontece essa segunda onda, né? Porque
quando se acusa alguém, essa acusação ela precisa de lastro ao longo do tempo, né? Então, a difamação é o efeito subsequente do rompimento, né? Isso não é muito diferente de um casamento, né, Rogério? Estão casados ali há 20 anos, aí se separam, ele fala que ela era uma mulher cheia de defeitos, ela fala que ele era um homem cheio de defeitos. Então, eu sempre digo que as falácias, as calúnias, elas são decorrência natural do rompimento. Então, quando esses governos, e especialmente a Igreja Católica, rompe com a maçonaria por motivos políticos, todas essas calúnias começam a acontecer e algumas delas ganham força, como, por exemplo, a questão de que maçons têm práticas satanistas, demoníacas, e até internamente na maçonaria nós até fazemos piada de tudo isso, né? Porque a maçonaria historicamente e até hoje sempre teve no seu grupo sacerdotes de todas as religiões. Dentro das lojas maçônicas nós temos padres católicos, pastores, presbíteros, nós temos pais de santo, são sacerdotes das matrizes africanas. Ou seja, todas essas lideranças religiosas estão presentes na maçonaria e isso não causa nenhum problema, porque a maçonaria, como eu mencionei, não é uma religião. Então, por exemplo, nós temos o hábito, né, vou aqui contar um segredo dos trabalhos maçônicos, quando nós iniciamos uma sessão maçônica, é aberto um livro sagrado. E qual livro sagrado é esse? Qualquer um. Muita maioria das lojas usa a Bíblia Católica, algumas lojas usam a Torá judaica, outros usam o Alcorão. Na verdade, não é o que está dentro do livro, é a simbolização de que existe uma regra divina, né, e que os maçons precisam cumprir. E essa regra divina vem de Deus. E Deus, para mim, é o Deus da minha religião, para você é o Deus da sua religião, e para que não haja nenhum problema, nós homogeneizamos o nome. É Grande Arquiteto do Universo. Grande Arquiteto do Universo serve para o Deus da minha religião e para o Deus da sua religião, para que não haja nenhuma briga. Muito bom. Tá bom. Seguindo nessa linha, caso alguém que está assistindo queira participar em algum tipo de ação social, tem alguma ideia para ajudar alguma instituição, ele tem alguma maneira de entrar em contato com algum canal da maçonaria para que ele possa, em conjunto, ajudar nisso? Ou ainda não existe esse lado? Por enquanto a maçonaria ainda trabalha sozinha? Não, a maçonaria hoje já trabalha em conjunto com inúmeras entidades. Então, por exemplo, uma das nossas entidades maçônicas, que é o Instituto Acácia de Responsabilidade Social, recentemente assumiu o Céu das Artes, né, aquele equipamento público de artes e cultura lá da Prefeitura de Mogi das Cruzes. Então, hoje as iniciativas maçônicas conversam e trabalham junto com todas as iniciativas, seja de outras entidades ou também dos poderes públicos. Isso é algo já muito bem estabelecido e qualquer um pode solicitar o auxílio da maçonaria, né? Através do site, através do Instagram. Então eu vou deixar aqui 2 Instagrams que poderão ser utilizados como os primeiros canais de comunicação. O Instagram do Grande Oriente de São Paulo e o Instagram do Grande Priorado do Rito Escocês Retificado do Brasil. Esses 2 canais podem ser o primeiro contato ali para que a gente possa levar eventuais demandas, pessoas que estejam necessitando de algum tipo de serviço, porque os serviços são muitos, né? E não é apenas a doação de bens, a doação de cestas básicas, que acontecem e acontecem aos milhares, mas às vezes o que uma pessoa precisa ou que um grupo precisa é de um auxílio, por exemplo, psicológico. E hoje, dentro do Grande Oriente de São Paulo, nós temos um projeto inovador, que é o projeto que chama-se Irmão Escuta Irmão. Embora esse projeto não é apenas para maçons. E esse projeto visa coibir, né, o índice de suicídios. Então, ali nós temos pessoas capacitadas a dar auxílio psicológico para aquelas pessoas que estão no momento de crise, uma espécie de CVV, né? Isso está sendo implantado e com muito sucesso dentro da maçonaria. E eu posso dizer, eu era um daqueles que quando essa novidade chegou para mim, eu confesso que eu olhei com algum descrédito, né? E falei, poxa, mas isso aí não é tão importante, pensei eu.
Agora, veja só como a maçonaria tem a possibilidade de nos engrandecer. Eu não levei esse projeto como algo muito importante, porque comigo nunca aconteceu. Mas depois que eu fui olhar por dentro e conhecer, eu posso dizer que esse projeto que está começando agora já salvou algumas dezenas de vidas. Porque esse projeto não se resume, por exemplo, a uma ligação telefônica. Muitas vezes a pessoa está ali num momento de crise e nós temos a oportunidade de mandar ajuda ali, de mandar uma ambulância, de mandar um apoio dos bombeiros, e esse projeto já salvou algumas vidas. Então, quando a gente fala de beneficência, a gente pensa muito no dinheiro que é colocado, mas a maçonaria também trabalha neste apoio. Então, as iniciativas, elas são inúmeras e as mais variadas. E para quem quiser conhecer todo esse auxílio que a maçonaria disponibiliza, esses 2 canais que eu mencionei são um grande caminho. Mas eu volto a dizer, para encerrar aqui essa colocação que é tão importante, né? Como que a maçonaria atua? Quero dizer, hoje aqui em São Paulo nós temos uma loja chamada América. A loja América, ela foi presidida, teve como seu presidente um dos escritores mais famosos do Brasil, que foi o Luiz Gama. Luiz Gama foi o presidente dessa loja. E esta loja, juntamente com o Luiz Gama, ainda no período Império, foi responsável pela alforria de mais de 500 escravos. A loja comprava a alforria. Então, por exemplo, quem quiser conhecer a loja América, que é aberta ao público, que quiser conhecer ali aquele pequeno museu ali vai encontrar as cartas de alforria. E não é apenas a loja América. Vou citar um outro exemplo. A loja Firmeza, da cidade de Itapetininga. Também tem um museu ali. Ali estão as cartas de alforria que foram compradas e até as correntes, os grilhões que iam nas pernas ali dos escravos, elas estão ali, né? Para que as pessoas possam ver que a maçonaria faz esse trabalho e que não é somente o trabalho material, é o trabalho de libertação, o trabalho do bem-estar também sempre foi uma preocupação muito grande da maçonaria. Pelo que eu entendi, então, e me corrija se eu estiver errado, nessas reuniões dos maçons, vocês discutem diversos assuntos, mas também existem outras atividades que vocês fazem, né? Vocês têm algum tipo de atividade justamente para enfrentar o desafio de manter esses membros frequentes nas reuniões? Sim, esse é um problema. O êxodo da maçonaria, ele vem acontecendo no mundo todo. Vou te dar um dado concreto. Uma entidade maçônica nos Estados Unidos, a Grande Loja do Texas, ela chegou a ter, em meados dos anos 90, 2 milhões de maçons. Era a maior entidade maçônica do mundo. Hoje, a Grande Loja do Texas se resume a 800 mil maçons, o que é muita gente, né? Por exemplo, aqui no Brasil inteiro nós temos cerca de 250 mil maçons. Só o Texas são 800 mil. Mas nós estamos falando aí de um declínio de mais da metade. Né? Então, realmente, a maçonaria, ela se estagnou num dado momento, né? Se acomodou mesmo fazendo aquele trabalho, um trabalho que, como nós já vimos aqui, é um trabalho muito importante, mas acabou, de fato, se acomodando. E aí, aquela questão que você colocou aqui, Demetrios, de novos rumos para a maçonaria, vem trazendo esse debate. Porque, assim, as sessões maçônicas, elas precisam se tornar mais dinâmicas e elas precisam se tornar mais interessantes. Então, assim, hoje, por exemplo, né, eu sou a favor, eu sou presidente da minha loja maçônica e eu sempre digo, olha, todo mundo aqui tem direito a falar, mas aqui também não é palco de discurso, então vamos 3 minutos para cada um. É bom porque cada um exerce até o poder da síntese nas palavras. Então, assim, a gente tem tentado tornar as sessões maçônicas mais interessantes, especialmente no quesito moral e filosófico. Então, as lojas maçônicas têm estimulado os seus membros a debaterem questões morais e filosóficas, porque nós dizemos, dentro da nossa ordem, o seguinte: o conhecimento, por si só, não faz nada. Eu sempre digo, maçonaria se aprende dentro do templo, mas se pratica fora do templo. E a sensação que eu tenho nesses meus quase 20 anos de maçonaria é que, em algum momento, o pessoal esqueceu disso, né? A gente aprende
e acaba não praticando, né, não colocando em prática. E por isso, essa retomada dos conteúdos, isso tem acontecido com mais frequência e de modo mais atencioso por parte daqueles que estão comandando a maçonaria. E eu tenho certeza que nesse novo modelo que está começando a ganhar forma, a maçonaria vai aumentar o número dos seus membros, mas precisa se tornar interessante. Por exemplo, eu tenho vontade e tenho disponibilidade para assistir uma sessão de 2 horas. Eu tenho um filho de 19 anos que não ficaria 40 minutos. Então, assim, temos que pensar em sessões maçônicas virtuais, né? Já existe aí uma iniciativa da Inglaterra de uma loja totalmente virtual, naquele ambiente virtual lá do... Existe uma loja na cidade de São Paulo que eles fazem a primeira sessão de todo mês virtual. Exatamente. Então, assim, essas iniciativas, tem muito maçom ainda que critica, mas não dá mais para conter. Eu quero crer que essas iniciativas vão se ampliar e daqui a alguns anos, sessões maçônicas virtuais serão tão comuns como usar um ritual na mão, né? Eu sempre digo, hoje a gente pratica a sessão com o ritual na mão, mas se nós pegássemos os maçons de 300 anos atrás e visse a gente com o ritual na mão, eles ficariam escandalizados, porque para eles o ritual tinha que estar memorizado. Então, assim, essas mudanças, esses choques, são comuns dentro da maçonaria. A maçonaria também tem uma outra divisa que diz o seguinte: a maçonaria precisa ser nova, porém antiga, né? Então ela precisa se renovar, mas manter a sua essência. E esse é o grande desafio que a maçonaria atual tem hoje. Você acabou desmistificando sobre as mulheres, explicou que caso alguma mulher que está assistindo queira participar, ela pode, passou aí o contato. Mas e criança? Existe uma idade mínima para se entrar? Se existe, e quando a pessoa ainda não está nessa idade, o que ela pode fazer para pelo menos conhecer um pouco mais? Bom, para ser maçom, precisa ser maior de idade. Então a idade mínima é 18 anos. O método de entrada na maçonaria nunca se alterou. É por convite, né? A pessoa não pode se inscrever para ser maçom. Ela precisa receber um convite de um maçom. E por quê? Porque a maçonaria não transforma homens maus em homens bons. A maçonaria transforma homens bons em homens ainda melhores. Então, os maçons têm o trabalho de identificar na sociedade aqueles que preenchem os requisitos mínimos para que possam seguir o caminho maçônico. Então, o sistema de entrada é por indicação e a partir dos 18 anos. Agora, para crianças com menos. Toda a família do maçom, ela se envolve na maçonaria. Existem ordens que nós chamamos de paramaçônicas que congregam os nossos familiares. E aí eu vou dar alguns exemplos. Por exemplo, para os meninos, né, os menores de 18 anos, filhos de maçom, nós temos a Ordem de Molay. A Ordem de Molay é uma espécie de pré-maçonaria, né? Por exemplo, Bill Clinton foi de Molay, né? Então, é uma ordem para meninos que preza ali valores familiares, honrar os seus pais, ou seja, tudo aquilo que hoje em dia a gente vê o oposto no nosso mundo, né? Para as filhas de maçom, nós temos a Ordem das Filhas de Jó e nós temos as Garotas do Arco-Íris, né? Que começa ali aos 12 anos e vai até os 18, até os 21, salvo engano. Por exemplo, a tenista campeã mundial, a Maria Sharapova, russa, foi filha de Jó, lá na Rússia, durante muito tempo. E ainda para os mais jovens, nós ainda, por exemplo, temos a Ordem dos Escudeiros da Távola, que é para os meninos de 8 a 12 anos, é um pré-demolei. Então toda a maçonaria, a maçonaria ela envolve toda a família, né? Fora isso, por exemplo, na minha loja, e muitas lojas têm o que nós chamamos de fraternidade feminina, que é a reunião das esposas dos maçons, que não tem nada ritualístico, é apenas a reunião das nossas esposas para fazer beneficência. Na minha loja nós temos a fraternidade feminina, a presidente é a minha esposa, a Carla, um beijo para minha esposa linda, e que ela faz um trabalho maravilhoso. E a nossa loja, o trabalho delas é tão bom que a nossa loja abriu mão do trabalho beneficente. Então toda a nossa beneficência hoje é feita através das nossas esposas. Então todo o dinheiro que nós gastaríamos em propósitos beneficentes, nós entregamos para elas
e essa beneficência são elas que fazem. Isso é muito bom, porque agrega as famílias, e eu sempre digo, por mais que a gente se esforce, eu sempre digo, dar uma cesta básica é uma coisa, qualquer um faz. Agora, oferecer essa cesta básica com carinho, com amor, é algo que só as mulheres conseguem fazer. Então nós concluímos, Renato, que na nossa loja, que elas fazem a beneficência melhor do que nós faríamos. Então é elas que fazem, e por conta disso elas também acabam se envolvendo no trabalho maçônico. Pessoal, ficou aí com alguma dúvida? Comenta, a gente pega, a gente envia aí pro Áureo, com certeza ele responde para vocês. Se vocês gostaram, não se esqueçam de curtir. Nada disso seria possível sem os nossos patrocinadores. Áureo, eu quero te agradecer demais. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Gostaria que você deixasse uma mensagem para todo mundo que está assistindo e, obviamente, aí, mídias sociais, contatos para você ou para alguma instituição que você resolva passar. Bom, a minha palavra final não pode ser outra que não seja uma palavra de agradecimento por esse espaço que tem sido cedido aqui para mim. O programa Mais Que Condomínios é uma plataforma que oferece muito conteúdo para aqueles que querem conhecer, estar antenados ao que acontece. Então, a minha palavra é uma palavra de agradecimento. Quero dizer que falar sobre maçonaria é algo que, para mim, sempre é muito gratificante, porque a maçonaria me tornou um homem melhor. Então, aqueles que têm uma visão equivocada da maçonaria, procurem saber um pouquinho mais, procurem lá no site do Grande Oriente de São Paulo, do Grande Priorado Retificado, e vão encontrar um grupo de pessoas que está ali, antes de tudo, para fazer o bem. Muito obrigado. Áureo, muito, muito obrigado. Pessoal, muito obrigado. Nos vemos quarta-feira, 9h30. Um beijo. Conde TV. Informação de qualidade e credibilidade é aqui.